Gostaria de fazer a prece inicial? Eu faço. Tá bom. Mãe, você pode ler a página, por favor? Eu. Tá, Nani, a minha mãe vai ler a página, tá bom? 18 de agosto. Espere encontrar adversidades, porque este é um mundo decadente. Pare de tentar encontrar uma maneira de se desviar das dificuldades. O principal problema de uma vida fácil é que ela mascara sua necessidade de mim. Quando você se torna cristão, derramo minha própria vida dentro de você, dando-lhe o poder de existir num plano sobrenatural ao meu lado. Antecipar as situações é impossível, já que algumas estão além da sua capacidade de lidar com elas. A consciência de sua inadequação não é algo que você deve ignorar. Você está onde eu quero que esteja. Ou seja, no melhor lugar para me encontrar em toda a minha glória e poder. Quando vir exército de problemas marchando em sua direção, grite por mim. Deixe-me lutar por você. Observe-me, esperando em seu nome, enquanto você descansa à sombra da minha presença todo-poderosa. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. E elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. E alívio para o meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Que possamos exercitar esse hábito de falar com Deus em nossas orações, naquele momento de intimidade, que possamos recorrer a Ele, muito mais para agradecer do que para pedir. Sabemos que está sempre a nos espreitar, nos ouvindo, atento a tudo que fazemos, a tudo que precisamos. Não devemos nos envergonhar, por apesar de estarmos num mundo de muitas dificuldades, temos essa luz maravilhosa, esse amor divino que nos resgata sempre que abandonamos as nossas aflições, que saímos das nossas ilusões, nos entregamos a Ele. O caminho não é fácil, mas vale a pena. Que possamos falar mais com Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de ensino. Olha por todos nós, Jesus. Maria Santíssima, espíritos de benevolentes que nos cercam, ajuda-nos nas nossas aflições, livra-nos das nossas dores. Sabemos
Com a ajuda de vocês e com o nosso esforço, nós conseguiremos. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? A Lívia. Vamos lá. Capítulo 18, o item 1. O item 1. Parábola do festim de bodas, né? Isso. Tá. Vamos lá. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer, de sua parte, aos convidados: Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde a núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à casa de campo e o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas, e se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O incrédulo sorria a esta parábola que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados entendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida, e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas. Suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados como servidores da parábola. Os convidados que se excusam para cuidar de seus campos e seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Vou parar por aqui porque é grande, né? Então,
aqui nada mais é daquilo que a gente sempre vê, né, no Evangelho de Jesus. Ele sempre se utiliza né, como até teve o penúltimo parágrafo, né, falou disso, ele sempre se utilizava dos costumes, da cultura daquele povo para contar suas parábolas, para que as pessoas pudessem entender um pouco mais, né, do ensinamento dele. Não adiantava ele chegar querendo ensinar alguma coisa que eles simplesmente não, né, obviamente não entenderiam. É a mesma coisa um professor querer ensinar raiz quadrada para um aluno que ainda não sabe quanto são 2 mais 2. Então, a gente nota aqui que ainda a gente precisávamos ainda daquela maturidade espiritual, né, para entender aquilo que ele queria passar. Hoje em dia a gente entende mais, a gente sabe que as parábolas são em sentido figurado e que muito ainda é estudado nelas. Tem pessoas, né, que até hoje, né, quantas pessoas por ano se formam teólogos, né, estudiosos na área para entender um pouco mais e quantas interpretações a gente pode tirar, né, de uma só parábola, e interpretações, assim, eu não vou dizer nem, tem o certo e tem o errado. Não, às vezes eu vejo uma interpretação, eu estudando, eu vejo uma interpretação de uma tal parábola, e vejo outra pessoa com uma outra interpretação da mesma parábola, mas que faz também sentido. Então, a gente vê que são coisas assim que não adianta. Eu acho que a gente vai ficar a existência toda por muito, muito tempo estudando. E é como a gente abre o Evangelho, né? Aqui todos os dias a gente abre o Evangelho de domingo a domingo. E às vezes a gente pega textos repetidos, mas a gente sempre está falando coisas diferentes daquele mesmo assunto. Então acho que funciona mais ou menos assim, porque é muito também do nosso sentir, né? Você vai ler um texto, um dia que você lê um texto ou uma parábola, né, ou até fábulas aqui que ele fala, né, você vai sentir uma coisa, porque o seu interior vai estar de tal jeito. Não sei, um dia você pode estar muito feliz e grato, no outro dia você pode estar triste ou chateado. Então você mesmo vai ter, de dias diferentes, leituras diferentes, interpretações diferentes daquilo. E eu acho isso muito bonito, porque a palavra de Deus, né, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, eles nos acolhem a qualquer momento, entendeu? A qualquer momento que eu abro o evangelho, aquilo não adianta, vai me tocar, não importa como, entendeu? Foi o que eu falei, não importa se eu vou estar muito feliz, não importa se eu vou estar muito triste, se eu vou estar angustiada, ou até em cólera, né? Como a gente falou essa semana, né? Da cólera, como um bálsamo, né? Para a gente tentar, né? Se acalmar um pouco, a gente, né? Abre e tenta, né? Uma resposta, uma luz, né? Então, eu acho que é muito do nosso sentir também. Você abrir o Evangelho e o que você está sentindo hoje? É isso que ele vai te transmitir. E eu acho que é por isso que os ensinamentos de Cristo se perpetuam até os dias de hoje, porque são coisas assim eternas, entendeu? Vai ficar os nossos filhos e netos, bisnetos, e vão estar sempre os que estiverem envolvidos, né, na religião ou na palavra, vão estar sempre estudando sobre isso, sempre vendo sobre isso. E cada um foi, como eu falei, com a sua interpretação, com o seu jeitinho. E não é que está certo que está errado, entendeu? Foi o que eu falei, é o que você está sentindo naquele dia, sentindo naquele momento. Às vezes eu abro uma coisa que eu já estou, nossa, cansada de ler. Uma passagem que você já sabe, você já decora. Às vezes você está com um sentimento dentro de você que quando você lê, você bate o olho e você fala, caramba, como eu nunca percebi isso, né? A gente tem muito isso também no nosso grupo do NEP, né? Quando a gente estuda, a gente bate o olho e fala, caramba, é isso. E parece que a palavra se renova, né? Então é isso. Por isso que a gente fala tanto
que a palavra de Deus é viva, né? A gente usa muito esse termo, né? E eu tenho convicção disso, é viva, não, sabe? É uma coisa que vai sempre, é sempre aquilo, vai sempre se renovando, e sempre quando você vê, foi o que eu falei, te acolhe, te abraça, você sempre vai ver algo diferente, vai sempre te ajudar de alguma forma. Então, eu acho isso muito bonito, entendeu? Acho que era isso que eu queria dizer. A palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo, eles são vivos. Muito bem. Quem gostaria de falar mais um pouco? Contribuir? Falar o que entendeu? Para levantar esse dedo, gente. Garotas e garotos. Alexandre, vai. Eu não vim ontem, eu precisava, a língua estava coçando. o... só complementando o que a Lívia falou, que eu acho muito legal, uma vez eu li que esse momento eureka, né, putz, é isso e tal, o momento eureka, ele é a culminância de um determinado conhecimento. Então, na verdade, não é eureka porque veio do nada e falou, uau, é que você estuda, aí você entende de uma forma, depois você entende de outra, depois chega uma hora que você fala, cara, eu não estou aprendendo nada, eu não estou entendendo mais nada, depois, mas aquilo tudo vai te alimentando, né? Aí chega a hora do desespero, chega a hora da alegria e tal, até que, de repente, uma palavra, uma situação, é isso, mas o é isso é quando o copo enche, né? Então, a gente precisa se manter no caminho para que o copo encha, né? Então, é importante que a gente leia, é importante que a gente estude, né? E é importante que a gente se relacione, porque a gente tem N visões sobre o mesmo texto. Cada um tem N visões sobre o mesmo texto. E quando a gente se relaciona, a gente multiplica a nossa capacidade. Então, a questão da relação, a questão da comunidade, ela é muito importante, né? Porque ela amplifica, né? Ela amplifica a sua visão, ela amplifica o seu conhecimento. Então, a gente escuta as coisas falando, nossa, eu nunca ia enxergar como a Lívia enxergou isso, como a Jussara enxergou isso, né? Isso, então, vem somando lá para encher o copinho para um dia ele transbordar. E também daí vem a importância do todos somos um, né? Porque a gente se retroalimenta, né? A gente se retroajuda. Então, é só isso, assim, é a questão da prática, né? Chega uma hora que bate o desânimo mesmo e que você, cara, não estou entendendo mais nada, ou não estou aprendendo nada, ou não está me servindo de nada. Cuidado, esse é o momento da virada. Esse é o momento em que as coisas vão começar a fazer sentido ali na frente, entendeu? Então, é muito legal. E eu acho que todo mundo passa por esse momento, o momento da dúvida, do desânimo, e faz parte do jogo. Aí vem o momento eureka lá na frente, mas esse só para aqueles que fincam o pé e continuam enchendo o seu copinho, né? Muito bem. Agora eu acho que o Danielson quer falar, né, Danielson? Sim? Esse convite que Jesus faz, né, para uma fartura, da qual ele não economiza, ele cita o exemplo ali na alegoria de cada um, né, dos convites que são dados e aquele que não tem o convite, né, que não tem a veste. É muito importante o que o Alessandro está citando, porque essa percepção de esvaziamento que a gente se dá conta, que parece que há um limite e algo que precisa a gente ultrapassar. Eu me peguei outro dia, desde que começou a pandemia, né, passando pelas provações naturais mesmo, e aí eu falei assim, bom, eu preciso me retroalimentar de coisas, né, de conteúdos, e eu fui buscar livros, né, que vão elevar a gente. E eu comecei a ler o Paulo Estevão, do Emmanuel,
na psicografia de Chico Xavier. E eu falei assim, bom, eu acho que eu estou reclamando bastante, né? Porque você vê a história ali do Gesiel, né? Que ele foi se tornar o Estevão, depois como guia espiritual do próprio Paulo, e o quanto ele era resignado assim das provações difíceis, porque ele consegue descrever ali essa passagem aqui do convite aos hebreus, né, por exemplo, e dos primeiros profetas de uma forma muito viva, muito rica, porque o Emmanuel consegue fazer um estudo do cristianismo primitivo. E ali a gente vê as provações assim, eles iam para o sacrifício alegres, né? Hoje o Evangelho não convida a gente a um sacrifício de grandes coisas, a não ser do nosso orgulho e egoísmo. Antes eles tinham que dar vida, né? Eles tinham que dar vida realmente para testemunhar aquele ensinamento, e era na pele. Eu fico assim, eu acho que eu estou reclamando muito, porque é um convite, eu acho que Jesus faz um convite a gente a tomar posse, quer dizer, a tomar acesso de uma verdade que é inabalável, que é a fé, né, que é esse potencial divino que habita em nós e que por vezes abate um pouco, né? Vem a melancolia, a gente pode relembrar aquela passagem de que a gente às vezes é tomado por uma certa languidão, uma languidez ali, e pelo fato do isolamento também potencializa um pouco dessas questões que estão em nós mesmos, né? Que é a dificuldade de conviver, de trocar, mas dá um sentido a isso através do Evangelho, da doutrina espírita, da leitura edificante. Eu acho que é um bálsamo, né? É quase um antídoto, digamos assim, porque a gente consegue transformar uma provação, né, que está da ordem da vida mesmo, não tem como mudar isso, e dar um destino adequado, acho, para fazer essa caminhada, né? E estamos fazendo desse convite que Jesus dá nas nossas mãos. Do ponto de vista da parábola, né, do talento, e do ponto de vista também de representação, porque a gente representa já alguma coisa, né? Quando a gente já consegue falar um pouquinho, em nome de um bem maior. Eu acho que essa fala do Alexandre, né, faz bastante sentido, né? Somos um na medida em que a gente passa a fazer essa caminhada para uma coisa só mesmo, que é de unidade, né? A gente caminha no sentido de unidade, embora cada um na sua particularidade, como a Lívia bem falou. Cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente extrai um pouquinho dessas palavras, né? Palavras de vida eterna, para poder fazer sentido para a gente, assim. Então renova, né? Sempre esperança, essa caminhada aí que a gente precisa vivenciar. Show. Moniquita! Assim, essa parada do festinho, eu li ela e não entendia tá vindo. Falar bem de sinceridade, eu não entendi nada de coisa nenhuma. Eu falo, Jesus, não faz o menor sentido. Aí eu me sentia, né? Fui, né? Vamos voltar pro beabá, porque não dava. E assim, mas eu tenho uma coisa assim comigo que quando eu entendo uma coisa, por exemplo, quando eu comecei a entrar estudar o espiritismo, tinha coisa que eu não entendia, mas eu não achava que aquilo era errado, que aquilo não era verdadeiro. Eu achava que eu não estava no momento de compreender aquilo. Por exemplo, o livro Violeta, eu não conseguia ler aquilo de jeito nenhum, porque a minha mente pensava que do outro lado da vida tinha casas violetas, né? Essas coisas não assimilava na ocasião. Então, assim, eu não tomei aquilo não é verdadeiro, eu tomei por eu não conseguir no momento entender. E com as parábolas, muitas vezes acontecia assim, eu não entendi. E aí você começa a estudar, e muito bom é você ouvir pessoas que estudaram mais do que você, e conseguem linguagem que você entende. E você tem que trocar com outras pessoas. Por exemplo, essa nossa reunião aqui é uma riqueza, né? Porque, assim, fala uma coisa, você fala, nossa, né? Como o Alexandre ali falou, é isso, não tinha pensado por esse lado. Então, essa troca, o estudo em grupo é maravilhoso.
e você também ouvir pessoas, como eu falei. E eu fui entender o que era, né, esse festim. Muitos chamados, poucos escolhidos. Como assim? Chama todo mundo, mas não chama todo mundo? Como é que funciona o negócio? É essa que a pessoa tem que vestir? Ela tem que colocar o quê? É uma roupa de seda, uma roupa de renda? Que é essa, né? Né? Aí você vai entender toda a alegria, você vai entender, não é isso, né? Muitos chamados é que ouviram as palavras de Jesus, né? Quando ele esteve aqui na Terra, quantas pessoas não ouviram? Só que poucos foram os escolhidos, escolheu o coração. Muitos ouviram, só que poucos foram ele. Essa roupa é uma roupa, é uma roupa, é o seu puro, né? Você vestido de núpcia é o que? A pureza, é a pureza da alma. Aí você vai entrando, né? Você vai tirando do material e levando o espiritual. E eu comecei a ler uma Bíblia que meu pai trouxe da Arca de Noé, porque tinha até PH na Bíblia, de tão antiga que ela é, eu não conseguia entender nada. Então, assim, a Bíblia para mim foi uma incógnita, mas eu tinha muita vontade de entender. E engraçado, a semana passada, cutucando no Face, eu comecei, no YouTube, eu acho tudo que o Haroldo faz sobre Isaías, que é do Velho Testamento. Que Velho Testamento, para mim, é uma coisa assim surreal. Uma palavra não entende duas. E ele vai esmiuçando, né? Porque o Haroldo, ao meu ver, é uma das pessoas que mais tem conhecimento nessa parte espírita, nessa parte bíblica, porque o cara estudou hebraico, né? O cara fala grego, né? Então ele traduziu no Testamento gabaritar e ele, para mim, ele fala de um jeito muito didático, eu consigo entender. E o que acontece com isso? Quando falou sobre o Estevão, num estudo que eu ouvi ontem, ele estava até citando que Estevão seria a reencarnação de Isaías. Então, por isso que veio com toda essa secção, porque ele era um profeta. Porque quando você lê Paulo Estevão, você fala assim, o sumo da existência é ser Estevão, né? Porque ele passa por tanta coisa, mas tanta coisa, e tipo assim, né? No momento, ele pensa até às vezes, Paulo dá um tapa na cara dele, pensa até em reagir, mas fala, não, ele não conhece Cristo. Então, assim, ele tem uma robusta, né? Que a gente almeja. Então, assim, se conhece que a gente busca, para a gente buscar, porque vai te ampliando. Aí você pega o evangelho, essa parábola, e aí você consegue entender. E quando você consegue entender, fica tudo mais fácil a gente conseguir colocar no nosso dia a dia. De você entender que as suas atitudes é que vão purificar o seu coração, né? Porque ler é bom, é maravilhoso, é necessário, mas o ato, né? Porque a fé sem obra não é nada. Então, de colocar na prática do dia a dia, a gente entender o que Jesus quis dizer e o que ele espera de nós. Eu acredito, eu entendi assim. Gente, eu faço das palavras da Mônica as minhas, que eu também não entendia nada dessa parábola. Eu ficava assim, meu Deus. Aí o festim, no caso, é o reino de Deus, né? O reino dos céus, de alegria, de ventura. E quando naquela hora que ele fala da túnica nupcial, você está sem a túnica, pode sair daqui. Eu, gente, como assim? Mas é porque, como a Mônica falou, né? É a pureza do coração. A pureza do coração, quem cumpre os mandamentos, que pode ficar no reino dos céus, né? Aí que eu fui entender. Gente, já estamos nos nossos momentos finais. Quem quer fazer a nossa prece? Ou falar mais alguma coisinha, mas tem que ser rapidinho, que está acabando. Quem gostaria de fazer a prece final? Quem? Acho que a Juliane quer, não sei. Vai, Ju. Sabe que eu não faço desfeita, né, Suzana? Bom, então vamos fechar nossos olhos. Elevar
nossos pensamentos e nossos sentimentos ao Senhor Jesus e a Deus, para que nós consigamos acalmar e apaziguar nossos corações, trazer a leveza tão desejada, pacificar nossos sentimentos, pacificar nossos pensamentos, apaziguar a nossa vibração como um todo, para que nós possamos agradecer, não só em palavras, mas em sentimentos, todas as alegrias que nós conquistamos aqui, toda a sabedoria que nos é passada, todo o conhecimento, o ensinamento que recebemos, para que nós permaneçamos com os corações abertos, com o espírito atento, para que tudo que nós recebamos faça sentido, para que nós consigamos continuar na nossa caminhada firmes e perseverantes, apesar de todas as dificuldades. Que a espiritualidade nos acompanhe, nos ajude no sustento, também cuidando das nossas águas e dos nossos passos, para que nós saibamos que apesar de todas as dificuldades, nós nunca estaremos sozinhos. Deus nos ampara com todo o seu amor. Que nós possamos nos lembrar sempre disso. Assim seja. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa foto? Todo mundo já chegou aí. As crianças estão chegando. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, pessoal! Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite.